Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E, gente, hoje eu tenho uma alegria imensa de receber uma pessoa que transita de uma forma incrível e de uma forma muito bonita sobre vários mundos. Ele fala de cultura, ele fala de educação, ele fala de psicanálise. Inclusive, ele foi indicação de uma pessoa que já veio aqui ser entrevistada e ela indicou, assim, muito, que disse que, ó, essa entrevista vai valer a pena, né? Eu estou aqui com o Ivan Neves, né? Ele é gestor de projetos culturais, também é psicanalista e professor. E eu já combinei aqui nos bastidores que a gente vai começar começando. Eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ele. Ivan, você tem uma trajetória profissional muito rica, atuando nos projetos culturais, na educação e também na psicanálise. Essas áreas, elas têm um fio condutor que as une, né? É a minha primeira pergunta aí para você. E de que forma essa experiência que você tem tão multifacetada moldou a sua percepção sobre acolhimento terapêutico, especialmente no contexto escolar? Ivan Neves, professor psicanalista Ivan Neves, com muita honra e muita alegria. Bem-vindo ao Conversa de Classe. Obrigado, Maíra. Obrigado a todos que estão acompanhando. Agradeço também a Miriam, né, pela generosidade de ter estreitado esse contato. De fato, a minha trajetória cruza, né, muitos campos, mas todos eles têm algo em comum, que é o cuidado com a palavra, né? Eu sempre estive ligado a práticas de acolhimento, mesmo antes da formação em psicanálise. Foi na escola pública que esse cuidado se intensificou. Como professor de filosofia, eu provocava o pensamento e recebia em retorno as angústias, né, que essas provocações despertavam. E ali estava eu, pronto para ouvir, né. Quando a escola onde eu lecionei virou uma escola em tempo integral, a função de tutor me colocou ainda mais próximo dos estudantes, dos alunos, e foi nesse contato direto, né, com suas histórias, com suas trajetórias, que percebi que havia sofrimento demais circulando naqueles corredores. Aí a escuta era de menos. Com isso eu entendi que eu tinha esse manejo para o acolhimento e resolvi me formar em psicanálise. Hoje, minha atuação se organiza nessa confluência, né, aqui eu pego referência do Nego Bispo, que é uma referência teórica que eu gosto bastante, entre cultura, educação e saúde mental, né. Então, essas 3 áreas, são confluentes, né. Isso não é sobre somar áreas, é sobre criar sentidos, sentidos no encontro entre elas, né. A escuta é uma tecnologia social que a escola ainda não sabe usar. De fato, a escola não sabe usar a escuta como essa tecnologia social. Ivan, que resposta linda. Eu confesso, assim, que já deixou meu olho brilhando aqui, né. E até me chamou a atenção, porque você falou muito da escuta, né. E acho que a psicanálise, ela ensina isso, né, que a escuta, ela é fundamental e você chamou a escuta de tecnologia social. Olha, já aprendi uma coisa aí, com você, né. O que eu queria te perguntar, no ambiente escolar, a gente tem muita demanda, né, e a pressão, às vezes, ela é bastante constante aí sobre educadores e educadoras, né. E eu percebo, e eu não sei se você também percebe dessa forma, que a capacidade de escutar, ela vai sendo perdida, né, quando a gente tem um ambiente aí que ele não propicia, né, Uhum. a escuta. Eu queria saber como que a gente pode resgatar essa escuta, criando espaços de acolhimentos verdadeiros, principalmente para os profissionais da educação. Tá. A escola de fato, né, exige muito do professor, exige uma escuta constante, mas raramente oferece um espaço, né, onde ele mesmo possa, ser escutado, né. O educador é cobrado por desempenho, por resultado, por presença, mas quase nunca é olhado como sujeito, né. Aliás, sorte do professor que trabalha em uma escola minimamente empática. Sorte desse professor, eu tive essa sorte, né. O problema não é só a falta de escuta institucional, é a negação do sofrimento como algo legítimo no ambiente de trabalho, né.
há essa negação. Eu acredito que o cuidado começa quando a escola reconhece que seus profissionais também adoecem. Não só fisicamente, mas emocionalmente também, né. Não é raro conhecermos episódios de colegas nossos que saem de sala de aula chorando, né. Não é raro isso, que pegam um afastamento porque não conseguem pisar na sala de aula. Então é possível criar espaços de acolhimento para todos os profissionais da educação e não apenas os professores, né, quando o sofrimento do educador deixa de ser visto como fraqueza individual e passar a ser compreendido como efeito da estrutura, do acúmulo, da solidão institucional. Tanto, enquanto o adoecimento for tratado como exceção, o cuidado seguirá sendo negligenciado como se fosse um favor, quando na verdade é uma urgência. O cuidado é uma urgência. E é aí que entra uma iniciativa que eu tenho desenvolvido, né, que é a Pausa para o Café, que é um espaço breve e gratuito de acolhimento emocional. É aí que entra uma iniciativa que tenho desenvolvido, que é a Pausa para o Café. É um espaço breve, né, de acolhimento gratuito, para quem se sente, para quem sente que precisa falar, mas ainda não encontrou onde. Muitos professores têm procurado esse espaço justamente porque a escola ainda não os escuta tanto quanto exige. Escutar não é dom, né? Existe essa mentalidade que escuta é dom, escutar não é dom, é uma decisão ética. Ivan, que potente isso, né. E inclusive também eu até compartilho informação, né, com professores e professoras, que escutar é uma habilidade que a gente aprende, né. Não precisa se culpar se você às vezes não sabe ainda fazer isso, porque tem, né, habilidades, né, você pode ter apoio de profissionais que vão te ensinando como fazer essa escuta, né. E eu até falo isso porque o nosso público aqui é de docentes, mas também tem muitos graduandos que acompanham o programa, né. E às vezes tem essa ideia, né, esse mito de que tem que entrar na vida saber escutando, e não é assim, né. Eh, Sim, Acho que outro mito também que permeia um pouco, esse tema que a gente está conversando, é a ideia de que o acolhimento terapêutico, ele é só um recurso para o aluno, né. É claro que é importante, né, e obviamente que a gente precisa dar todo o suporte aí para alunos e alunas, mas aí fica a pergunta, né, e os educadores e as educadoras? Eles também precisam desse espaço de cuidado. Eu queria te perguntar, na sua visão, como que a gestão escolar e como que as políticas públicas podem efetivamente incluir e valorizar a saúde mental de professores e professoras e também de gestores e gestoras? sim. É interessante, né, porque a gestão ele sofre tanta pressão também, que não sobra muito a ser feito, né. Mas eu tinha mencionado que eu tive sorte de passar por uma escola minimamente empática e eu trago essa experiência aqui, né, que é respeitar as limitações de cada educador e criar uma cultura de colaboração. Na escola em que eu passei, em que tive a sorte de passar, existia essa cultura da colaboração. Assim ninguém se sobrecarrega e cumpre, né, o que está na moda, é a palavra da moda nas escolas, que é a tal da corresponsabilidade, que é tão essencial e pouco praticada, né. Então, criar essa cultura da colaboração, e isso é uma ação por parte da gestão, tá. É uma iniciativa muito potente, porque as pessoas se ajudam, né, e eu testemunhei isso como sendo uma ação efetiva. Agora, em relação a políticas públicas, a primeira coisa a dizer é: não existe hoje nenhuma política efetiva de cuidado com a saúde mental dos professores na rede pública de São Paulo. Se alguém conhecer, me diga, porque eu também quero ter contato com esse material. O que existe, na verdade, é uma estrutura que adoece, né. Existem hoje horários flutuantes dos professores, né, em que ele pode entrar na hora que o gestor quiser, sobrecarga de aulas, cobrança por resultados que não dependem apenas do professor, mas de todo um sistema, toda uma estrutura. A NR1, que é a diretriz que dispõe sobre saúde e segurança do trabalho no Brasil, e foi atualizada em 2024, reconhece os riscos psicossociais por parte das obrigações do empregador. Isso inclui estresse, esgotamento, burnout, pressão por metas. A escola pública, nesse sentido, está em desacordo com a legislação de saúde do trabalho.
Então, se o Estado cumprisse as legislações, isso seria um grande passo, né. E isso serve também como alerta para a rede privada, né. Os bons resultados dos alunos que justificam o pagamento das mensalidades dependem diretamente do desempenho de seus educadores. E o bom desempenho dos seus educadores depende necessariamente, da valorização de sua subjetividade, da sua saúde mental, né, e da criação de espaços de escuta real, né, porque a excelência pedagógica começa no cuidado com quem ensina, né. O educador não precisa apenas de formação técnica, ele precisa de espaço para não desmoronar. Não existe educação de qualidade onde o cuidado é visto como fraqueza, né, e é isso que a gente percebe nas salas de aula, né, o cuidado com quem educa é visto como fraqueza, né, e valorizar o professor não é só dar bônus, é dar escuta, é criar condições para que ele permaneça inteiro e não apenas presente, né. Aí eu falo isso, daqui a pouco vão querer acabar com os bônus dos professores, não façam isso, pelo amor de Deus, não acabem com os bônus dos professores. Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né, Ivan? Exatamente. É, e de fato, né, nunca foi tão urgente a gente olhar mesmo para esse cuidado que a gente precisa ter conosco, né, e aí a responsabilidade também de cada pessoa com isso, mas é claro, a gente também precisa, né, que essa responsabilidade seja vista, como real e como natural, né, não criar, né, nenhum mito aí, em cima dela. A gente Sim. está caminhando aqui para o finalzinho, né, e você tem um trabalho com os grupos minorizados, é uma atuação forte aí que você faz, né. Pensando um pouquinho nesse foco, eu gostaria de saber como que o acolhimento terapêutico pode ser uma ferramenta de fortalecimento e de inclusão para educadores e educadoras que se sentem à margem, né, seja aí por sua identidade, por suas pautas, ou até pela forma mesmo como elas são percebidas na sociedade. Quando falamos de professores que ocupam posições marginalizadas, né, seja por raça, gênero, sexualidade, território, história, a gente não está falando só de inclusão, a gente está falando de reparação, reparação. O professor negro, por exemplo, ele carrega o peso simbólico de ser exemplo, resistência e alvo, né, tudo ao mesmo tempo, né. E muitas vezes ele adoece sem ter a quem recorrer, porque o Estado não cumpre o seu dever de auxiliá-lo nesse sentido. Então o acolhimento terapêutico, nesse caso, não é um luxo, é uma ferramenta de fortalecimento, ele permite reconstruir o valor simbólico de sua fala, por meio de sua fala, da identidade do sujeito, da presença na escola. Então a gente costuma dizer que a terapia é um lugar de cura pela fala, né, Freud já dizia isso lá atrás, né, a psicanálise é um lugar de cura pela fala. Então por meio dessa fala, o sujeito vai ressignificando, toda uma estrutura simbólica, né. Então, como a terapia, como a psicoterapia ajuda o profissional da educação nesse sentido? Pela reconfiguração, do valor simbólico. Do seu valor simbólico, porque ele tem um valor simbólico, e não apenas seu, né, de tudo que o cerca. Então a escuta devolve algo que muitas vezes lhe foi negado, o direito de existir, sem ter que se justificar o tempo todo, né. Então a escuta é uma forma de devolução de existência. É isso que a psicoterapia é, para um profissional da educação. É uma forma de devolução da própria existência, enquanto tal. Ivan, estou muito impactada, né, com as suas respostas, com o seu conhecimento e principalmente com a sua sensibilidade, né. Eu gostaria de agradecer você por ter trazido esse espaço aqui no Conversa de Classe, por ter compartilhado com a gente, né, o seu conhecimento e gostaria de saber, você quer deixar uma mensagem de finalização para quem está assistindo a gente? Quero sim, por favor. Vou aproveitar esse espaço, pra isso. Se priorize, se priorize. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a ser um pouco mais egoísta. E ser egoísta, não é, deixar de lado as outras pessoas, mas é se priorizar. Porque se você não se prioriza, você não tem condições,
de dar o melhor ao outro, né, de dar o seu melhor ao outro. E se tratando de um profissional da educação, tudo que um professor faz é se entregar ao outro. Eu ia dizer se doar, mas não é uma doação, porque a gente recebe por isso e tem que receber. Mas é se entregar. Então ele entrega o seu melhor ao outro. Mas que melhor você está entregando, se você talvez não esteja tão bem? Então, priorizar-se é fundamental, é necessário, e isso passa pela escuta de si mesmo. E isso se dá num espaço terapêutico, num espaço analítico. Perfeito, Ivan, que mensagem linda, né. Quero novamente agradecer a sua presença. Muito obrigada mesmo de você, ter dividido aqui a sua fala com a gente. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Obrigado.